Olá, graça e paz, queridos. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de mais uma vez estar aqui para estar lendo mais algumas palavras bíblicas e o devocional de devoção, pois Deus me deu essa missão para estar gravando no canal do YouTube Devocionais com a Cleo. Peço para quem não é inscrito, inscreva-se, pois assim estará ajudando que essa palavra vá a muitos e assim o canal do YouTube entenderá que o que eu estou falando é significativo e é bom para que as pessoas possam aprender um pouco mais da palavra bíblica. Que Deus venha nos nutrir, nos saciar a nossa sede e nos revelar tudo o que precisamos entender. Hoje eu vou estar lendo 1 Reis 18, dos versos 16 ao 40. O devocional, o título é Coerência. Sem mais delongas, estarei lendo. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhes: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e sua casa do teu pai, por que deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste de Baal? Agora, pois, manda que reúnam-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 400 e os 50 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se é Baal, siga-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um deles, e os divida em pedaço, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Não, eu preparei o outro bezerro e porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparei o primeiro, porque sois muitos dos bezerros. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e salvaram sobre o altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombara deles e dizia:
Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer ou intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em altas vozes e retalhavam com facas e com lacentas, conforme ao seu costume, até descerem o sangue sobre si. Tentaram de tudo. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles. Houve voz nem resposta, não houve nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou, e ele então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, aos quais veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo as larguras das 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os no holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez, e fazeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu a água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Israel, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali montaram. Elias os matou. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Palavra forte, porque Deus, Ele nos mostra. Muitos acham que Deus está morto, mas Deus está mais vivo do que nós mesmos. E o título do devocional: Coerência. Desde que o pecado entrou no mundo, a história dos seres humanos é marcada pela incoerência. O que as pessoas acreditam sobre várias questões da vida são coisas erradas, mas a vida não determina
necessariamente seu modo de agir. Mesmo como cristãos, sofremos da síndrome do Monte de Carmelo, oscilando entre dois pensamentos. Entretanto, uma posição coerente sempre será requerida de nós. A quem seguiremos? Deus ou Baal? Cremos na unidade do corpo de Cristo, mas pouco fazemos para preservá-la. Desejamos ser humildes, mansos e pacientes, mas não servimos de suportes nas fraquezas de nossos irmãos. Queremos crescer até a estatura da plenitude de Cristo, mas não nos deixamos conduzir no processo de aperfeiçoamentos dos santos. Não desejamos mais viver como o que não conhecem a Deus, mas Deus, o único. Não abandonamos hábitos pecaminosos. Cremos no projeto de Deus para a família, mas não cumprimos o papel a nos designarmos do dentro dela. Acreditamos na realidade da batalha espiritual, mas não nos revestimos em toda a armadura de Deus. Enfim, não há coerência entre o que afirmamos crer e o modo como vivemos. É como diz esta frase: o que você faz e fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. R.W. Emerson. Dividir a mente entre os que cremos e o que praticamos faz degenerar o caráter. Isso gera estresse emocional, que mais cedo ou mais tarde pode nos conduzir a algum tipo de doença psicossomática que acontece em nossas vidas realmente se servirmos a dois deuses, ou o Deus do pecado, ou Deus que é limpo como a neve, que não ficamos acometidos de doenças em cima do muro, servindo a Deus e servindo ao pecado, porque servir ao pecado é um outro modo de viver, é não crer em Deus. Muitos cristãos têm sido cometidos por essa esquizofrenia espiritual. Jesus condenou a vida incoerente ao questionar aqueles que desejavam segui-lo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas, capítulo 6, versos 46. Por isso, a exortação de Paulo aos Efésios é imprescindível para nós. É preciso haver harmonia entre o que afirmamos crer e a nossa conduta. É isso que significa: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4:1. Se você fosse preso por ser cristão, haveria prova suficiente para condená-los. David Otis Fuller. Vejo como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Tiago 2:22. Essa palavra é para todos nós refletirmos que Deus existe. Eu já tive provas disso. Totalmente tive prova disso. Elias teve que fazer a prova para o povo de Israel. E você está precisando dessa prova que ele fez?
nós possamos olhar para dentro de nós e refletirmos fortemente qual Deus que nós estamos servindo, o Deus vivo ou o Deus morto. Porque além são deuses mortos. O único Deus vivo é o nosso Criador. O único. Deus abençoe. Graça e paz.